Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Na meditação de hoje, veremos uma história de dor vivida por Efraim, filho de José. Num só dia, 2 filhos, Ézer e Eleade, foram executados pelos homens de Gate. Depois dessa tragédia, a Bíblia diz que a mulher de Efraim teve um filho e ele deu ao menino o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. O nome do menino tinha a ver com a situação que Efraim estava enfrentando. O luto dos filhos que foram assassinados, a dor que ele estava sentindo, a falta de perspectiva para sua casa, ficam marcados no nome da criança. Ele reconhece que a situação não era nada boa e faz questão de dizer que as coisas iam mal. Às vezes, a vida não flui como esperávamos. Passamos por momentos de dor e insegurança e chegamos a pensar que as coisas não poderão mais ser mudadas. Inspirado neste texto, veremos o que fazer quando as coisas vão mal. Vejamos então o que podemos fazer, como podemos organizar os nossos pensamentos quando as coisas não vão bem. Quando as coisas vão mal, em primeiro lugar, devemos sempre nos lembrar que o Deus ao qual servimos e amamos é o Todo-Poderoso. Não existe nada que Ele não possa fazer. Deus desconhece a palavra impossível. Ele é capaz de reverter a maldição em bênção. Deus é poderoso, habilitado, capacitado, tem domínio sobre tudo. Ele converte a tristeza em alegria, o pranto em riso, a dor em festa. Como é bom saber que o nosso Deus é capaz. Você pode estar desempregado ou enfrentando uma situação terrível e ameaçadora. Quem sabe uma pessoa que você ama está doente e os médicos disseram que é uma enfermidade grave, daquelas que a medicina não resolve. Sabe de uma coisa? Não existe o irreversível para Deus. Para Ele, nem a morte tem a palavra final, porque o seu Filho Jesus venceu a morte. Os que morrem em Cristo não morrem, eles dormem, porque a morte foi vencida. Ele é poderoso e pode fazer o milagre que você precisa. Creia e você verá a glória de Deus manifestada sobre a sua vida. Em segundo lugar, lembre-se que Deus tem a solução. Você pode se perguntar, mas como é que eu vou sair dessa? Eu não vejo saída. Você pode não estar vendo a solução. Na verdade, a princípio, você não precisa ver. Mais do que ver, você precisa crer. Se você crer, consequentemente verá a solução. Sabe por que você verá? Porque Deus tem a solução. Deus mudou a história de Efraim e começou a mudança renovando a sua esperança ao dar a ele um novo filho. Ele põe o nome de Berias no seu filho e o nome do filho tem a ver com a situação da sua casa. Todavia, o nome da criança não é uma aliança com a fatalidade, mas é sobretudo uma declaração de que Deus estava intervindo na sua história. Em outras palavras, ele estava dizendo, quando as coisas iam mal, quando as coisas estavam indo muito mal lá em casa, Deus me deu um filho. Eu perdi 2 filhos tragicamente, mas Deus começou a me devolver o que perdi. As coisas não iam bem, mas Deus me devolveu a esperança. Nos dias de Efraim, o nascimento de filhos tinha um significado especial. Nos dias de hoje, o nascimento de uma criança também pode mudar os rumos de uma família. Creia que Deus tem a solução que você precisa e não está enxergando. Deus dará a você um Berias que lhe encherá de esperança, trazendo uma nova perspectiva de vida. Esse Berias pode ser uma boa notícia, um novo emprego, um diagnóstico diferente, uma nova possibilidade que lhe devolverá a esperança. Em terceiro lugar, quando as coisas vão mal, não podemos nos esquecer de invocar o Senhor. Romanos 10:13 diz que há salvação para quem invoca. Invocar é suplicar, é clamar por socorro, é implorar por proteção. O nosso Deus não é insensível. Aqueles que o buscam com disposição serão ouvidos e atendidos em suas súplicas. A Bíblia conta que os israelitas viviam como escravos no Egito, debaixo de angústia e aflição. Mas um dia eles se lembraram de Deus e invocaram o Senhor, clamando por socorro. Sabe o que aconteceu? O clamor chegou aos ouvidos de Deus, que lhes respondeu, levantando um libertador chamado Moisés, que os tirou da escravidão.
quando as coisas vão mal, precisamos de ânimo e força para invocar o Senhor. Certamente, Ele nos ouvirá e não ficaremos sem resposta. Outro ponto importante é saber que Deus tem a capacidade de reescrever a nossa história. Se não, vejamos. Ézer e Eliade morreram de modo vergonhoso quando tentavam roubar o gado de Gate. Além da morte dos filhos, também pesou a circunstância como morreram. Uma mancha na história da família. Seus filhos morreram durante um assalto. Porém, quando nasce Berias, Deus começa a restaurar a honra da família. Nos versos 25, 26 e 27, encontramos a descendência de Berias. E o verso 27 diz que Josué foi seu descendente. É muito significativo que a lista de descendentes termine com Josué, pois ele foi um dos maiores personagens da história de Israel. O nascimento de Berias inaugurou um novo tempo na vida de Efraim. A honra que fora manchada pela leviandade dos filhos é restaurada a partir de Berias. Josué, seu descendente, quer dizer, Jeová é o Salvador. Ele foi o sucessor de Moisés, o líder usado por Deus para a conquista da terra prometida. As coisas podem não estar indo tão bem como você esperava, mas creia que Deus pode restaurar a sua vida, fazendo com que a vergonha do passado se transforme em grande alegria. Pense nisso!